Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ADN Creative Podcast. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje temos uma convidada, alguém que vai aqui abordar sobre um grande tema e também com alguns anos de experiência. Vamos aqui falar hoje um bocadinho sobre planeamento urbano sustentável. E para esse grande tema eu trago para vocês hoje alguém rico em conhecimento e experiência, vai aqui nos dar uma aula sobre esse grande tema, a grande Neuza Inglês. Seja bem-vinda, Neuza Obrigada, Inglês, obrigada. ao nosso podcast Engenheira Civil. Agora acertei, vamos dizer arquiteta, mas engenheira civil, com mais de 25 anos de experiência, muitos trabalhos feitos, muitas experiências vividas, e vai aqui exatamente nos falar um bocadinho sobre esse tema e também sobre o seu percurso profissional e não só. Vamos querer entender como é que começou, como é que está agora, quais são os pontos que já passou, que já superou e tudo isso. Mas antes de entrarmos para o tema, vamos querer aqui conhecer um bocadinho mais a engenharia civil, Neuza Inglês, daquilo que for um bocadinho no quesito profissional, quem é a Neuza Inglês, o que faz, o que gosta, como é que é o seu dia a dia. Ok, antes de mais, muito obrigada, Ginilda, pelo convite. Olha para ali, olha para aqui. E para mim, Isso é para quebrar um bocadinho o gelo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui neste ADN Criativo, aqui em um espaço de 50 minutos ou uma hora, se calhar até mais ou se calhar até menos. Vamos estar aqui a conversar um bocadinho, não só daquilo que já disse, mas também um bocadinho de mim, falar de mim. Eu não sou muito apologista de falar de mim, prefiro que as pessoas falem do que eu própria falar. Mas, como aqui perguntou, sou engenheira civil de formação académica. Tenho, neste momento, trabalho como diretora de produção de obras, projetista também, diretora de projetos e em empresas de projetos e consultoria, fiscalização de obras e promoção imobiliária. Ah, Também tenho uma parte que é a parte que é a parte que eu adoro fazer, porque nós não devemos só trabalhar a olhar para o nosso umbigo, devemos fazer sempre coisas a pensar no bem-estar dos outros, em termos académicos, em termos sociais, em termos familiares e pessoais, e ajudar o desenvolvimento do país. Nisso faço parte de uma associação, que é a APC, Associação Angolana de Projetistas de Angola. Sou a diretora executiva e dentro desta associação também nós temos várias atividades, várias ações no que respeita a defender, a dar a conhecer, a ajudar o governo e a classe académica nos regulamentos, nos nossos parceiros técnicos, nas melhorias dos regulamentos e regras da construção de projetos e a dar a conhecer e a melhorar, dar a conhecer os engenheiros angolanos, a classe de engenharias angolanos e a melhorar também esta classe. Porque o desenvolvimento das infraestruturas, as leis feitas, os regulamentos feitos para o desenvolvimento adequado das infraestruturas, por exemplo, projetos, têm que estar sempre envolvidas com os projetistas, com os engenheiros, para que eles sejam tecnicamente adequados do setor industrial da construção. É? Pois, muito bom. Acabou de fazer uma introdução daquilo que é a Neuza Inglês, as suas capacidades e também o seu posicionamento profissional. Mas eu tenho aqui uma dúvida, Neuza. Existe uma questão em volta do engenheiro civil e do arquiteto. Existe sempre essa confusão, o que é um engenheiro civil e o que é exatamente um arquiteto. Porque é o que os engenheiros civis não gostam de ser tratados como os arquitetos. E também arquitetos não gostam de ser tratados como engenheiro civil. E a gente não acaba se entendendo porque que existe essa confusão nesses termos. Olha, não, isto foi uma guerra do passado, em que havia uma quesilha muito grande entre os engenheiros e os arquitetos. Os engenheiros projetam, vamos lá ver. Antes de começar qualquer uma estrutura, temos há um cliente, nesse caso, Janildo, quer fazer uma casa. Vamos dar um exemplo muito simples. Quer fazer uma casa, deseja construir uma casa, mas antes de construir temos que ter um projeto. Antes de ter um projeto, temos que ter o sonho ou o desejo passado no papel.
são os arquitetos. Os arquitetos projetam em termos arquitetônicos, por isso é que vê os vários projetos. Estou a dar o exemplo de casa porque isso tem grandes dimensões. Pode passar a dimensão de uma cidade, pode passar a dimensão de uma urbanização, passar a dimensão de um shopping ou de um prédio. Mas pequenos exemplos. Eu quero fazer a casa, então falamos com os arquitetos projetam arquitetonicamente em termos de linhas de design como é que esse prédio ou esta casa deve estar, a fachada, a lateral, a frontal, os pisos, cada piso como é que é dividido, toda a apresentação do design projetada em maquete e em papel, como é que é a parte de dentro, como é que vai ser o funcionamento interno. Os arquitetos, depois de projetar o desenho, passamos então para os projetistas, os engenheiros. Os engenheiros existem os engenheiros projetistas, que têm a responsabilidade de pegar os desenhos arquitetónicos, magicadas e sonhadas ou projetadas pelos arquitetos, e fazer os cálculos para transformar esses desenhos arquitetónicos em projetos execuíveis, onde entram as especialidades. O que é que nós chamamos de especialidades? A água, a luz, a energia, o próprio saneamento, o funcionamento, a estrutura toda do edifício, isto é, as lajes, as vigas, os pilares, os armamentos, toda a estrutura toda para construir e passar do papel para o físico. E depois temos que ter os projetistas, isto é, são os engenheiros projetistas, depois temos os engenheiros na área de construção, para então construir e tornar realidade este sonho que começou na cabeça de um cliente, passou pela cabeça de um projetista de arquiteto, isto é, um arquiteto que desenhou, e passou pelo projetista cálculos para a sua execução, e passou pelos engenheiros para a construção, que os engenheiros da construção não é só constituída por engenheiros, é uma equipe grande, que tem os engenheiros, tem os armadores, tem os carpinteiros, que também tem toda uma equipe que constitui, que começa desde a fundação até ao teto, e assim até a casa. Como dia dizendo, também aproveitar, acabei por não responder a primeira pergunta que fez. Eu sou engenheira civil com cerca de 25, 26 anos de formação, acabei há muitos anos atrás. Durante muitos anos, cerca de 16, 17 anos, sempre trabalhei em obra, que era a minha paixão, trabalhar em obra, porque assim que acabei a universidade, dei conta que para aprender mais, nós passamos pela universidade, que é de extrema importância, temos o estudo académico para entendermos a lógica de como fazer as coisas e aprender os cálculos extensivamente, mas para melhor fazer em campo nós aprendemos melhor. Aí trabalhei sempre em campo, né, fazer obras de grandes dimensões de infraestruturas imobiliárias, estradas, barragens, as infraestruturas rodoviárias, saneamento, água, extensivamente. Passei também por uma fase da minha vida construir imobiliária, a parte imobiliária, casas, prédios, extensivamente, e estou mais agora na vertente de planeamento urbano. Fiz o curso em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, e depois fiz a minha especialização no Master Degree em estruturas especiais na Suécia, em Chalmers University. Antes de vir para Angola, pensei que deixa-me, antes de ir ajudar o desenvolvimento e contribuir para o desenvolvimento do meu país, na parte de infraestruturas, na parte da construção, não é capacitar melhor, porque aqui também podemos capacitar, mas tive oportunidades, queria ver as outras realidades, queria ver as outras tecnologias, queria ver outras formas de pensar, aprender para depois trazer para Angola e, adaptando a nossas realidades, também crescer com Angola e ajudar no crescimento. Portanto, tive a oportunidade de ir trabalhar para o Brasil, estive em Portugal, Brasil, Turquia, Suécia, e depois ir para Angola, e desde 2004 estou aqui em Angola. Bem, conhecemos aqui um bocadinho sobre a Neuza Inglês, daquilo que é o seu percurso e também a sua formação nessa mesma área de engenharia civil. Agora vamos aqui fazer uma pergunta para a Neuza que vamos levar diretamente para o nosso tema. Neuza, o que é planeamento urbano? Planeamento urbano, vamos lá ver, a palavra planeamento já lhe disse alguma coisa, é planear algo agora, com estrutura,
para se fazer gradualmente para atingir um objetivo, para atingir objetivos, não é? E quando nós planeamos alguma coisa, estamos a reduzir os riscos de erro, de maior gastos, e estamos a incluir várias pessoas, vários itens para atingirmos objetivos com controle de vários itens. Planeamento urbano. Planeamento urbano é falar de nós planeamos o crescimento adequado à realidade daquela população estruturado. Então, quando nós pensamos quando nós queremos ter uma cidade, nesse caso uma província, uma cidade, um município, uma comuna, uma vila, com um crescimento adequado e estruturado, a pensar no crescimento demográfico. O crescimento demográfico é que é? As pessoas naturalmente crescem numa sociedade. Todos os dias nascem pessoas. Essas pessoas vão ter idade, hoje 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão querer ter creches, saúde, escola, trabalhar. As suas casas, sucessivamente. Portanto, hoje somos 1 milhão, mas amanhã em 5 anos podemos ser muito mais milhões de pessoas. Então, atendendo esse crescimento demográfico de uma cidade ou de uma província, nós temos que planear o crescimento urbano adequado. O que é um crescimento urbano? Nós temos que pensar adaptando a realidade destas zonas, né, da província, cidade, município, distrito, comuna e até vila, criar condições de habitabilidade, criar serviços, criar as infraestruturas necessárias para o crescimento demográfico, ou isto é, crescimento populacional, as infraestruturas que falamos, água, a luz, ter o acesso, dar acesso à água, dar acesso à energia, ter um sistema de saneamento básico para essas pessoas. Saneamento básico que é? São os esgotos, águas limpas, águas sujas, a recolha de resíduos sólidos, as infraestruturas de mobilidade pedestre, rodoviária e dar os serviços, recursos naturais. Quando nós planeamos para 1 milhão, mas para daqui a 30 anos, 30 milhões de pessoas, estamos a dizer que em 5 anos vamos construir adequado e vamos buscar estratégias financeiras para construir os parques habitacionais, as infraestruturas necessárias para atender aquele crescimento e aquela população. 5 anos depois, ou 2 anos depois, ou 3 anos depois, ou 10 anos depois, vamos crescendo e a cidade vai crescendo com o planeamento. E quando falamos em planeamento urbano, estamos a falar de incluir todos. É um programa que temos que incluir todos, é uma inclusão, que são a governança, a participação do cidadão, são as pessoas que vivem nesses locais, são as necessidades que são necessárias para crescer e atendendo às tendências de construção, da tecnologia, da sustentabilidade, assim sucessivamente. Planeamos hoje para reduzir os custos, para capitalizarmos melhor os custos para construir e assim sucessivamente atendendo às necessidades da população que vive, ou os cidadãos que vivem nesta área. Boas, falou sobre planeamento urbano, mas relativamente mais no contexto, saber exatamente o que é que as pessoas precisam, pensar nas pessoas, incluir as pessoas. Exatamente. E agora, eu já sei que já trabalhou com planeamento urbano, já trabalha com isso há algum tempo. Uhum. E quais são os maiores desafios que encontra nessa mesma realização? Olha, planeamento urbano é muito giro e seria o máximo se nós conseguíssemos planear primeiro e construir depois. Bem, mas infelizmente a nossa realidade não nos permite. Vamos falar de Angola, especificamente Luanda, onde eu tive a maior experiência porque fui coordenadora de um dos maiores projetos, um projeto piloto, que é o Plano Diretor Metropolitano de Luanda, e quando estivemos a trabalhar, nós havíamos criar um plano urbano estruturado para dar continuidade ao crescimento adequado da cidade, numa cidade onde já havia muita gente e um crescimento inadequado e com muitas deficiências. Só um exemplo, Luanda foi construído entre os anos, estruturado entre os anos 50, 60 e 70 para albergar cerca de 400 mil pessoas. Neste momento nós somos cerca
de 8 milhões e meio de pessoas. Agora, com o censo que está a começar, agora vamos saber mais, não só de Luanda, como Angola também. Neste momento, Angola, temos cerca de 30 a 32 milhões de pessoas. Portanto, os grandes constrangimentos que nós encontramos, e eu encontrei e vamos encontrar, é criar soluções para os problemas enfrentados e que vivem diariamente na localidade, dar soluções, adaptar soluções económicas, financeiras, de infraestruturas, sociais, patrimónios, para dar continuidade ao crescimento adequado dessa população. Quando os constrangimentos que nós encontramos é dar soluções que nós tínhamos na cidade de Luanda, por exemplo, nós ainda temos um déficit muito grande da mobilidade rodoviária, mobilidade pedestre, temos ainda um déficit muito grande de estradas adequadas para uma adequada mobilidade do norte a sul, este a oeste da cidade. Temos muito trânsito, porque as estradas não são boas, temos muitas estradas terciárias que deveriam dar a reticularidade de ligar todas as zonas da cidade em péssimo estado. Temos muitas deficiências das infraestruturas, temos muitas deficiências da habitabilidade. Nós temos um parque habitacional, ocupação urbana muito grande. Em Luanda ou também em Angola, cerca de 67% de Angola já veio para a parte habitacional. Nós temos um êxodo muito grande de migração das classes periféricas ou das cidades periféricas para as cidades grandes, em que essa ocupação é feita de forma anárquica, porque não tem um planeamento. E como não tem um planeamento, essa ocupação dos parques urbanos não é feita com estradas, não é feita com serviços, não é feita com água, não é feita com luz, não é feita com nada. O que dá? Cria condições habitacionais muito graves, muito deficientes, criando um problema muito grave de saúde, um problema muito grande, uma pressão muito grave social, em que alguma parte da cidade temos as estradas, temos as escolas, temos os parques de saúde, temos os serviços, e outra parte da cidade não temos nada. Então, esse movimento das pessoas para a procura dos trabalhos no parque habitacional urbano um bocadinho mais desenvolvido é muito grande, quando nós deveríamos ter esse crescimento nas cidades, nas zonas periféricas, criando hospitais, criando escolas, criando infraestruturas, criando tudo para as pessoas lá ficarem. O maior desafio, como disse, é criar... desafios existem sempre, mas nós não podemos parar. E não foram desafios, não foram constrangimentos, foram assim desafios na criação do planeamento urbano. Nós temos que falar com as pessoas. Temos que verificar as necessidades. Quais são as necessidades? Ver primeiro qual é o crescimento, qual é a população existente, qual é a estatística de crescimento dessa população, quais são as necessidades prioritárias, onde é que existe a maior população, onde é que existe a maior deficiência de acesso à água, de acesso à energia, da rodoviária, e falar com essas pessoas, não só da parte de governança, na parte empresarial, a parte pública e também a parte do cidadão, porque o planeamento e o crescimento urbano da cidade é para atender essas pessoas. E ponto importante, ao crescer e a dar as condições dentro deste plano, nunca podemos esquecer as pessoas, esquecer a questão social, a questão patrimonial e cultural das pessoas, sem nunca esquecer de criar também planos urbanos em que o ambiente tem que estar envolvido. Nós temos que levar em conta os parques verdes, o pulmão verde das cidades, criar lugares em que a sociedade, o cidadão possa ter esses parques, possa ter lugar onde que nós poderemos ter também soluções verdes para a sociedade. Sim. Acabou aqui de falar de diversos pontos na qual são os desafios que encontra esse planeamento urbano que tem enfrentado nos seus projetos. Algo que eu notei aqui é que
o crescimento populacional tem sido um dos grandes fatores para essas mesmas dificuldades que acabou aqui de citar. Sim, o crescimento natural, crescimento demográfico natural, que é o nascimento diário de um ser humano, de pessoas, e também tem um problema grave que nós temos, é o êxodo, a imigração constante das periferias para as áreas urbanas. Essa migração constante são pessoas que vêm à procura de melhores situações habitacionais, melhores situações de vivência, à procura também de trabalho. Mas o que é que acontece? A cidade não cresceu. A cidade, o parque urbano existente não estava a crescer e não cresce atendendo a esse êxodo. Nós temos uma migração bem maior, exponencial, comparando com o desenvolvimento de infraestruturas, serviços, recursos naturais, parques habitacionais e assim sucessivamente. Esse é o grande constrangimento que nós temos. Sim. Mas é possível criar métodos para podermos, como posso dizer aqui, podemos garantir ou tentar com que esse problema, que é o crescimento populacional, não afete o nosso plano urbano? Ou sempre que houver um crescimento populacional, nosso plano estará afetado? Os planos urbanos, começa por, os planos urbanos não é um plano estático, é um plano dinâmico. E em regra faz planos urbanos, que depois desses planos urbanos passam pelo geral, com esse êxodo de migração para as cidades e também com as pessoas que vêm de outros países. Nós temos uma classe muito grande de pessoas que vêm de outros países para ajudar no investimento, investir em Angola e ajudar no crescimento do desenvolvimento de Angola. Portanto, os planos têm que ser revistos, renovados para continuar a adaptar e atender às necessidades dessa população ou dessa cidade. E também porque o mundo também não é dinâmico. Novas tecnologias vão aparecendo, novas tendências de construção, de tecnologias de sustentabilidade, de tecnologias de melhorias da vida das pessoas das cidades ou dos países vão atender. Então, os planos urbanos têm que ser renovados para atender todos esses crescimentos tecnológicos, sustentáveis e populacionais. E outra questão, havendo um plano e havendo as soluções financeiras para a implementação desse plano, porque o plano não é só fazer o plano entrar para a gaveta. O plano demora o seu tempo a planear. Mas o mais importante é executar, criar, que é gradual, com a inclusão de todos. Temos que incluir a parte económica, temos que incluir a parte social, toda a classe social, toda a classe, até os hábitos do cidadão, incluir a classe governamental, que é as administrações municipais, o próprio governo, porque nós temos que atender também os planos nacionais, temos que incluir a parte empresarial e criar estruturas e mecanismos financeiros, como parcerias públicas-privadas, como BOTs, que é Build, Operate and Transfer, para criar soluções para que esses planos sejam execuíveis, implementados e mantidos, que é a criação, isto é, a manutenção desses planos, que é a manutenção das estruturas todas que vão ser construídas, atender às necessidades e serem, como tal, autossustentáveis. E acrescentando mais aqui um ponto, como é que as inovações tecnológicas entram nesse quesito? Vamos olhar aqui mais num ponto de ajuda para os planos sustentáveis. Olhando que fiz umas pesquisas e notei que em outros países, a partir de um satélite, já é possível termos a noção como é que um plano, quando vamos diagnosticar uma área em termos de construção, em termos de habitação, e ter esse controle do mapeamento e também entender a capacidade das pessoas daquela mesma área de sobreviverem ou terem domínio do mesmo espaço. Então, olhando para as inovações hoje em dia, o mundo tecnológico, está a acontecer várias dinâmicas, vários métodos de tecnologias a virem para o nosso dispor. Eu gostaria de ouvir a sua percepção, vendo que é alguém que já passou por áreas do mundo, já viu as outras tecnologias usadas lá. Qual é a solução que daria para ser utilizada cá no nosso contexto angolano, olhando para aquilo que é o dia a dia em Angola?
Quando diz solução, é solução tecnológica, é assim, nós temos, o mundo inteiro está, temos umas tendências cada vez maiores de tecnologias. E nós não podemos nem devemos comparar um mais um de um país com um mais um de Angola. Todos os países têm as suas realidades. As tecnologias avançadas e implementadas num país não podem ser intrinsecamente implementadas noutro país. Eu tive oportunidade e tenho sempre oportunidade, porque eu sou uma pessoa completamente estudiosa, estou sempre a estudar e trabalho em áreas que obrigam a estudar. Temos tecnologias como a de inovação, tecnologias de energias renováveis, tecnologias para soluções de construção e que nos ajudam a construir com maior eficiência, com maior eficiência da produção e com maior eficiência também da redução de custos e maior eficiência da velocidade de construção também. E quanto mais barato também nós construímos, mais estamos a dar à população com financeira mais acessível ao bem que estamos a construir. Sim, porque as tecnologias vêm em torno disso, reduzir os custos. Melhorar a eficiência da produção e também ajudar na decreção da redução de custos para certas pessoas que não têm muitos custos. Tem várias tecnologias, várias soluções de construção. Hoje em dia nós falamos, voltando um bocadinho atrás da pergunta que fez, muito específica, como é que nós podemos, a tecnologia ou as inovações tecnológicas podem ajudar Angola? Antes de nós pensarmos a tecnologia, nós temos que dar ainda em Angola um passo qualitativo muito grande. Mas para esse passo qualitativo muito grande, utilizar muitas tecnologias que hoje em dia muitos povos e muitas sociedades já estão a ser utilizadas, como por exemplo fala-se muito de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, já ouviu falar sobre isso? Tenho a certeza que fez essa pesquisa. Mas antes de nós passarmos para isso, nós não podemos falar no topo da pirâmide, sempre resolvemos os problemas de base, problemas básicos. São temas e são pontos que nós devemos lá chegar e devemos trabalhar passo a passo para lá chegar, quanto mais rápido melhor, porque o crescimento demográfico não espera por nós, aquilo é naturalmente que acontece. E então, nós temos que resolver esses problemas todos. Temos que resolver, que temos problemas difíceis. Estamos a desenvolver, sim senhor, mas ainda muito devagar. Temos que resolver os problemas das infraestruturas. Temos, nesse caso, fazer a implementação de vários planos urbanos que já estão elaborados, têm que ser executados. Temos Angola está a elaborar agora com o governo alguns planos pelas várias províncias todas de Angola, estão agora em concurso para elaboração. A tecnologia, sim, ajuda, porque nós temos tecnologias de softwares que utilizamos para entender numa grande escala quais são as necessidades daquela zona urbana ou zona geográfica, onde é que nós podemos desenvolver para poder saber onde vamos passar as estradas, onde é que vamos fazer o parque habitacional, residencial, industrial, como é que vamos desenvolver a parte costeira, como é que vamos desenvolver a parte de proteger a fauna, de proteger as florestas acessivelmente, porque temos que levar isso tudo em conta. Mas antes disso nós temos, ou também como tenho a certeza que já viu, para atendermos a nosso desenvolvimento, utilizamos agora as tendências das energias renováveis, onde é que nós vamos construir em Angola inteira, onde é que nós temos áreas para construir parques fotovoltaicos, a utilizar os painéis solares para a transformação da energia solar e trazer energia para as cidades. Então, as tecnologias de plataformas digitais ajudam-nos a ver em que parte das províncias ou das cidades, como já está a acontecer, como por exemplo no Biópio, está a acontecer no Mochique, no Luena, onde nós temos alguns parques, painéis solares, que é uma parceria entre Angola e América. Temos também algumas iniciativas para construir parques fotovoltaicos, também já está a ser executado, como em Benguela e Mochico. Temos umas áreas que já foram
identificadas com satélite, com pesquisas. Temos sempre que ir lá e verificar as condições geográficas e condições ambientais, o impacto social, o impacto ambiental, e foi identificada também parques com uma potencialidade muito grande para parques eólicos, para a transformação de energia através da energia eólica. Mas antes disso, nós temos mesmo que começar a implementar planos urbanos, implementar e executá-los para resolver os problemas básicos, para melhorar as condições de habitabilidade dos cidadãos, os cidadãos poderem ter melhor qualidade de vida, tirar muitos cidadãos que na correria e na procura de melhor condições de vida constroem em cima dos leitos do rio, porque estão próximo da água, porque não têm água e precisam de água. Constroem em cima de lençóis freáticos, constroem em cima de ravinas, que quando vem a chuva, há os desastres que nós temos. Mas porquê? Porque como não temos um planeamento urbano, como não temos uma construção gradual, estrutural de parques urbanos, não infraestruturamos, e essas populações que têm que procurar e vêm à procura de melhores condições de vida, vão à procura onde conseguem encontrar espaços. Pode continuar. Acabou muito bem aqui de dar resposta àquilo que é as inovações tecnológicas. Olhou um bocadinho no seguinte ponto, que não podemos abraçar as inovações tecnológicas a 100%, sem primeiro acabamos de construir ou ter noção que a base merece uma melhor atenção. Então, acabou aqui de primar esses pontos. E primando nesses pontos eu entro num segundo ponto, que é o quesito de soluções de mobilidade. Olhando que em Luanda e Angola, a mobilidade ainda é um processo que está a dar para e passo e está... Olhando para onde? Olhando para o nosso contexto de Angola. Angola, que sim. A mobilidade ainda é um processo que está a dar o seu passo, que ainda está a haver um investimento muito rigoroso para que essa situação se torne acautelada. Como é que os engenheiros civis no seu plano urbano colocam esse mesmo ponto em observação? Porque se vamos criar um plano, se vamos criar uma estrutura, o primeiro ponto a se ter em conta é a mobilidade que aquela estrutura vai dar, ou como as pessoas vão ter acesso àquela mesma estrutura. Então, gostaria que falasse um bocadinho aqui sobre as soluções de mobilidade aqui no nosso território angular. Em primeiro lugar, um plano urbano tem que pensar em várias vertentes, como tinha dito. A vertente que entra a mobilidade, pedestre, rodoviária, a vertente económica, social, de infraestruturas, ambiente e o património. E um dos itens mais importantes nesse plano urbano, o plano de desenvolvimento de um país, que passa do ponto, depois vai passando para níveis mais baixos, até chegamos à comuna, um dos pontos mais importantes é a mobilidade. Portanto, nós queremos crescimento, nós temos que querer crescimento de um país ou de uma cidade, temos que criar soluções do ser humano ter condições de mobilidade de um lugar para o outro, seja as primárias, as terciárias e as estradas secundárias. Que são as estradas secundárias, que é que nós chamamos? São aquelas estradas organizadas e que ligam às estradas primárias. As primárias são de alta velocidade, que ligam rapidamente de um ponto, de um bairro para outro bairro, de uma cidade para outra cidade, e as secundárias ou as terciárias são aquelas que é uma estrutura reticular que liga rapidamente do Alvalade, por exemplo, para o Maculusso, do Maculusso para o Prenda, assim sucessivamente. E essas infraestruturas de mobilidade que são obrigatórias isso acontecer, é que faz com que haja uma maior transporte de bens, de pessoas, de serviços, com segurança, e que atinja o objetivo. O que é que acontece nas nossas estradas no contexto angolano? Ainda estamos todos num processo a nível governamental, com as parcerias públicas-privadas, num processo de cada vez mais criar condições, melhorar as que já existiam e criar mais estradas rodoviárias para fazer a transferência de bens, serviços, pessoas, alimentação, o que for necessário de norte a sul, este e oeste. Mobilidade que passa a rodoviária, ferroviária e também marítima.
E é extremamente importante. Os engenheiros temos que sim pensar nisso, andar atrás de soluções adequadas à realidade. Não podemos construir de uma só vez, mas não podemos parar de pensar que têm que sim que serem construídas, porque senão não há desenvolvimento. O que é que acontece? Há desenvolvimento num polo urbano, mas esse desenvolvimento no polo urbano, que é o que acontece neste momento em Luanda, ou Benguela, ou Cabinda, ou Huambo, e as outras províncias de Angola, com uma mobilidade interprovincial é precária. É precária, é deficiente ainda, mas estamos nos projetos a nível governamental muito grande para construir, com as parcerias todas existentes, com os financiamentos todos existentes. Ainda temos que procurar mais engenharias financeiras para poder dar continuidade, não só de construção, mas principalmente da sua manutenção, porque não adianta construir, usar e não manter. É o que acontece, que tem acontecido. Nós temos que criar. E os planos urbanos existentes hoje contêm isso, contêm esta vertente que é muito importante, que é o CAPEX e o OPEX. CAPEX, criar soluções de construção. OPEX, criar soluções financeiras e estruturais para a sua manutenção e alongar a durabilidade dessa infraestrutura que passa pela mobilidade rodoviária, ferroviária e marítima, passa pela durabilidade das infraestruturas todas de parques urbanos, industriais, residenciais e serviços que vão sendo construídos dentro deste plano urbano. Boas. Foi aqui bem esclarecido sobre esse aspecto, que é a mobilidade. Nós aqui em Angola ainda é um ponto muito, mas muito delicado a se tocar, por conta das questões que temos visto também passando diariamente cá no nosso país. Bem, nós estamos a chegar ao fim do nosso... Deixa-me só aproveitar para dizer uma coisa, porque eu acho que na conversa há pouco, quando estivemos a falar aí ao lado, antes de começarmos, falou, acho consigo, e também há dias falei com uma pessoa que perguntou se já existe uma mobilidade sustentável, autossustentável, sustentável em Luanda ou em Angola. Estamos a caminhar também para isso e devemos todos caminhar de forma inclusiva. Ainda nós não temos um ecossistema de mobilidade sustentável, estamos muito longe disso. Estamos também ainda muito longe de ter uma cidade inteligente. Muito se fala de cidades inteligentes. Começando pela cidade inteligente. Nós, para falarmos de cidades inteligentes, nós temos que melhorar, como disse primeiro, a base de infraestruturas, problemas básicos que temos, mas também temos um ponto extremamente importante, porque falou de satélite. Nós tivemos e estamos a ter, já temos internet, mas ou telecomunicações quase coberto do país inteiro, mas ainda temos muitas deficiências em termos de telecomunicações. As telecomunicações temos que melhorar bastante, porque as cidades inteligentes estão intrinsecamente ligadas a sistemas de telecomunicações adequadas, a internet, as redes de comunicação. Em relação à mobilidade sustentável ou ecologicamente sustentável, nós temos ainda as necessidades de todos. De uma classe, desde a nível provincial, porque nós temos que atender às diretrizes dos planos nacionais, que passa pela economia social e crescimento, isto é, costuma-se dizer, o crescimento socioeconómico do país, das cidades, das províncias e dos municípios, assim sucessivamente, e se nós incluímos todos, nós estamos a atender gradativamente ao desenvolvimento sustentável das nossas comunidades, nesse caso. Pois. Eu noto aqui que fala bastante aqui sobre a inclusão, fala também sobre agradar a todos, que é algo muito importante em termos em conta quando estamos a falar em construção e planeamento urbano, que é algo que estamos a fazer para todos. Estamos a fazer para que todos se sintam bem, para que todos possam usufruir deste mesmo trabalho que está a ser feito. Agora, falando sobre esse trabalho, a parte do financiamento, esse é o nosso último ponto aqui, que temos aqui para tratarmos, aqui conversar um bocadinho sobre o fácil financiamento dos projetos. Os projetos, por serem de grande porte, e os financiamentos são muito altos. E como é que está sempre nessa posição e tem controle dessa mesma faceta? Pode aqui nos dar a conhecer como é que é feito e como é que exatamente é apoiado cada projeto a nível de planeamento urbano social? Os planos urbanos são execuados. Os planos urbanos não têm donos. Existem os respectivos projetistas, né? Ou os consultores que elaboram os planos. Esses planos passam
a inclusão da parte da governança, né? E com a participação do cidadão. A governança que passa pelo plano nacional, como disse, adequando depois planos de pormenor dos municípios. Logicamente, para construir, seja o que for, é preciso chamar dinheiro, não é? Investimento. Vamos falar, em palavras simples, dinheiro. E tem que ser criadas engenharias de financiamento. Mas estamos a falar de investimento em qual escala? Estamos a falar, vamos pela primeira escala. A escala dos materiais, a escala das pessoas que vão estar envolvidas e a escala... Já ver, explicar. Uhum. A execução de qualquer coisa tem tudo, nós precisamos de dinheiro. Para contratar as pessoas, para elaborar um plano, precisamos de um financiamento. Isto é, dinheiro para contratar pessoas. Para fazer o plano, para depois também para executar. Tem a parte do governo, que dentro dos seus planos do plano orçamental, existem as verbas que devem ser direcionadas para os municípios terem as verbas para a implementação desses planos urbanos. E a parte de financiamento para a sua execução, que é gradativa, isto é, dar prioridades às maiores necessidades para atender, não é só agradar, quando falou, não é uma questão de agradar, é atender as necessidades da população que vive nessa localidade para ter melhores condições de vida. E, logicamente, tendo melhores condições de vida, esse mesmo cidadão vai amar, vai gostar de estar onde está e não vai ter necessidade de ir procurar noutro sítio, carregando talvez a outra região urbana. Então, é criar soluções financeiras, que é criar, por exemplo, uma das técnicas mais eficientes e que mais nós vamos procurando, é criar parcerias públicas-privadas, que isto é, temos o governo que põe para fora as necessidades de construção de infraestruturas que passam pela mobilidade, passa pelo saneamento, passa pelo parque, criar condições de habitabilidade, de maior condições de habitabilidade, tirar as pessoas das ravinas, dos lençóis freáticos, melhorar os chamados museques ou as áreas da região que têm um crescimento anárquico, isto é, sem controle nenhum, e fazer parcerias com privados que vão buscar financiamentos com bancos, com outras instituições bancárias para financiar, construir e acessivamente dar as condições de melhoria ou a implementação desse planeamento urbano, que passa pela construção desses itens todos. Melhorar principalmente as infraestruturas, dar oportunidade de melhor e adequado crescimento urbano, atendendo às necessidades, mais uma vez, do residente dessa localidade. Ok, foi aqui bem explicado. O financiamento é um processo que resulta exatamente de parcerias, pode ser do Estado com bancos e empresas, na qual se juntam para um bem maior, que é sempre as sociedades. É sempre as pessoas que constituem as nossas sociedades, passando principalmente pelas necessidades básicas, começando pelas necessidades básicas, água, luz, energia, saúde, educação. Certo. Resíduos sólidos, porque nós estamos aqui, produzimos lixo, o lixo tem que ser tratado. E assim, sucessivamente, criando essas condições, a população cresce com formação, informação, a gostar de onde está, e vamos crescendo para melhorar, e os prédios crescem, as estradas aumentam, e assim sucessivamente podemos e devemos crescer melhor, e com isso, e buscando as tecnologias de telecomunicações, de satélite, de novas inovações, de cidades sustentáveis, adaptando e protegendo o nosso ambiente com as soluções inovadoras e as tecnologias para proteger o ambiente, para proteger o cidadão, e com isso gostamos cada vez mais de viver onde estamos, e não procuramos outros pontos para reduzir a pobreza da nossa sociedade. Ok, muito bom. Muitos tantos pontos aqui passando pela Neuza em inglês, mas não podia ser aqui sem fazer uma última pergunta. Eu acredito que é muito importante nós sabermos aqui
esse último ponto que eu aqui estou a guardar no final. O que eu vou colocar agora, Neuza, eu gostaria de saber, nesses anos todos de experiência e vários projetos envolvidos, qual foi o projeto que de alguma forma hoje se orgulha de ter participado e acredita que é a sua marca e hoje em dia é um enorme sucesso que nós também podemos aqui olhar e aplaudir? Os projetos, vamos aqui pôr agora as cartas na mesa. Os projetos que a Neuza participou, que na qual gostou muito e que leva para a vida. Olha, eu costumo dizer, cada projeto, quando nós trabalhamos com paixão e acreditamos que estamos a trabalhar, seja o mais simples, até, que eu costumo dizer, até limpar uma casa. Se nós de alma e coração limpamos a casa, o resultado vai ser bom. Portanto, cada projeto que eu estive envolvida, cada trabalho que eu estive envolvida, portanto, eu cresci em termos profissionais gradativamente. Estudei, fui trainee, isto é, o trainee é o estagiário, né? Fui estagiário. Trabalhei na produção, sempre trabalhei durante meu tempo de trabalho foi mais em obra. Trabalhei com os meus diretores de produção, aprendi com carregados, com carpinteiros e assim sucessivamente. Passei a ser a diretora de produção, diretora de empresas, assim sucessivamente. Todos eles eu tive, quando terminei, foi um sucesso. Porque a minha área de trabalho, que é construção ou projetos, tem um impacto direto para as pessoas. Desde um prédio a uma estrada, quem vai utilizar são as pessoas. Portanto, quando eu acabava um edifício, as pessoas que lá viviam, que foram lá viver, estavam contentes, então foi um sucesso para mim. Ou para as equipes, isto é, eu não trabalhei sozinha, tinha uma equipe, foi um sucesso para mim. Todos os projetos que eu tive envolvida como um dos maiores projetos que eu tive envolvida foi a construção das infraestruturas, da infraestrutura de Luanda Sul, toda a infraestrutura rodoviária, saneamento, de energia, das hectares, estive envolvida desde estagiária, durante 10 anos estive a trabalhar e terminamos. Foi um sucesso. Tem melhorias, têm que ser feitas porque foram feitas para umas X pessoas e já temos muito mais milhões de pessoas a viver naquele parque urbano, naquela região. Neste momento já se está a aumentar até a água, já se está a aumentar a energia excessivamente. Portanto, eu digo que todos os projetos que eu tive, porque eu sempre me orgulhei de cabeça e alma para dar o meu melhor. Primeiro, não só para o projeto que é dar beneficência para um ser humano, mas também ajudar no crescimento da minha terra, que era o país. Sempre acreditei que cada um de nós fizer a nossa parte de forma individual, de forma inclusiva, nós estamos a desenvolver o país. Mas eu posso dizer, houve um projeto que para mim foi dos melhores, que complementou tudo aquilo que eu fui aprendendo toda a minha vida, que foi dos melhores para mim, que está em fase de implementação, porque é o planeamento urbano. Quando eu estive envolvida no plano de desenvolvimento urbano da cidade de Luanda, fez com que eu tivesse que aprender a trabalhar em todas as vertentes de uma sociedade, desde o governo ao cidadão, que passa pelo o residente mais adulto, o jovem académico, até a criança. Entender as empresas que estavam no mercado, que queriam trabalhar para ajudar no desenvolvimento adequado e estruturado urbano da cidade. Entender as necessidades dos residentes, entender as deficiências, entender com todos os técnicos que nós trabalhamos, desde engenheiros, arquitetos, ambientalistas, historiadoras, da área de economia, de vários especialistas, entender como é que nós podíamos dar a solução do problema que estávamos a ter agora, do crescimento estruturado e adequado à realidade angolana e buscar as soluções financeiras para construir, sempre atendendo às necessidades e à realidade, nesse caso, Angola, Luanda. Então isso fez-me trabalhar não só em termos pessoais, mas também sociais, governamentais, estruturais, arquitetónicos,
e de engenharia, porque nós temos que dar sempre a solução de engenharia. A engenharia dá soluções para todos, mas nós temos que ser sempre uma solução de engenharia que que deu solução de engenharia adaptada à nossa realidade. E então, para mim, em termos profissionais, foi no momento em que eu consegui implementar ou adequar toda a minha experiência passada que eu tinha, aprender muito mais ainda, porque foi no momento em que eu consegui e olhei que nós temos que trabalhar para a sociedade, nós temos que trabalhar para as pessoas, porque a sociedade é feita de pessoas, a sociedade adequada e estruturada só é boa em termos económicos e sociais se as pessoas estão a crescer adequadamente e se essa sociedade consegue dar aquilo que essas pessoas que lá vivem, o cidadão que lá vive, precisa para continuar a crescer adequadamente e se tornar um adulto como deve ser. Boas. Isso até merece uma salva de palmas. A forma como pensa no próximo e a forma como está sempre a fazer as coisas, independentemente do projeto, para o bem social. Quero aqui voltar a agradecer a Cineusa Inglês por ter aceito o nosso convite. Okay. E a nossa conversa aqui foi muito agradável. Obrigada pela... A volta desse tema que foi o planeamento urbano. Temos aqui, eu sei que é um tema muito complexo, ficou aqui coisas por se falar. Muito. Mas eu acredito que o essencial foi passado, e as pessoas puderam ter noção daquilo que é o seu trabalho, daquilo que é a sua experiência, o seu conhecimento dentro dessa mesma área. Mas antes de finalizar, vou querer também aqui que deixe os conselhos para a nova geração. Sei que tem muita gente também que quer entrar nessa área de engenharia civil, ou muita gente a se formar nessa mesma engenharia civil, que possa aqui também deixar conselhos para essas mesmas pessoas, dar pontos importantes para essas pessoas poderem se focar e saberem exatamente como vão encontrar o mercado de trabalho e não só, e também deixar as suas redes sociais. Tá bom. Olha, falando aqui para a camada, tenho que olhar para aqui, para a camada mais jovem da sociedade angolana, dentro do meu setor, setor de projetos e construção civil, principalmente os jovens que estão agora a tirar os seus cursos na minha área, na área em que eu trabalho e que tenho um orgulho muito grande e pretendo ainda continuar a trabalhar, até velhinha, não aguentar mais, mas vou continuar a trabalhar, ajudar no crescimento adequado do nosso país. Mas também isso, acho que o meu conselho consegue albergar a toda a classe de jovem. Primeiro, formação. Estudar, sermos curiosos. Hoje em dia temos muitas dificuldades, eu sei, nós todos, eu também venho dos anos 80, 70, 80, com muitas dificuldades de estudo, não é? Mas sempre fui atrás de querer estudar mais, de estudar e aprender e a formar. Estudar, aprender, nunca parar. E depois disso, a classe, o parque, neste momento, é muita procura para o trabalho, a oferta é muito pouca, infelizmente. Temos muitas empresas que, infelizmente, estão sempre à procura de colaboradores com bastante experiência, dando poucas oportunidades aos estudantes que estão a acabar de estudar. Mas eu também estou numa associação que tentamos, e faço parte também, sou da Ordem dos Engenheiros de Angola, e faço parte desse trabalho que estamos a fazer com as empresas públicas e privadas darem maior oportunidade aos jovens que estão a sair das universidades para terem estágios e para terem maior prática na sua formação. Mas um dos conselhos que eu dou, não tentem subir de estudantes para diretor. Quanto mais crescemos, mais rápido nós caímos. Existem sim muitas dificuldades, nós estamos a atravessar por um momento económico do nosso país que temos que lutar contra a pobreza, lutar com muitas condições financeiras para conseguir sustentar as famílias, sustentar a nossa vida mesmo nas várias vertentes da sociedade. Mas quanto mais rápido e mais eficazes nós formos a trabalhar, aprender a trabalhar estagiário, na equipe com o diretor no trabalho em que está a fazer, obedecer o processo, aprender a trabalhar, formar, pesquisar, mais rápido nós também atingimos os patamares de crescimento de carreira e com isso conseguimos executar melhor o trabalho.
É importante também dizer que, eu digo, a sociedade não é só feita de engenheiros, ou arquitetos, ou diretores, ou administradores de empresas. Nós estamos numa classe, a sociedade é feita de uma pirâmide, todos os trabalhos são válidos, todos os tipos de trabalhos e profissões são importantes. O armador, o carpinteiro, o que limpa o chão, a pessoa que faz os eventos, o pintor, o engenheiro, o diretor, somos todos uma grande valência. Isso tudo para dizer que um trabalho técnico profissional também é muito importante. Na verdade, o engenheiro não vive sem o técnico profissional. O engenheiro projeta, o engenheiro faz a gestão da obra, no meu caso, né, a gestão da construção, mas nós não vamos a lado nenhum se não tivermos o armador, se não tivermos o carpinteiro, se não tivermos o pintor, se não tivermos várias valências dessa equipa. Um pintor também é muita valência. Se é pintor, trabalha forte, com paixão e trabalha afincadamente para melhor crescer na sua área. Se é carpinteiro, assim sucessivamente. Se é motorista, assim sucessivamente. Vamos trabalhar com paixão, procurar sempre o melhor, procurar melhor trabalho, melhores condições da vida, a reclamar o que está mal para melhores condições de vida, estudar, formar, para com isso se nós crescemos, nós estamos a ajudar a nossa volta o crescimento. Se a nossa volta todos nós crescemos, naturalmente também a nossa sociedade também cresce. Bem cresce. Muito obrigado. Ficou aqui o conselho. Onde o capitão, a maior parte é que a Neuza foca-se muito naquilo que é capacitação. Sim. Devemos ter bastante controle nesse mesmo quesito, capacitar-se primeiro. Todas as áreas, não importa se é carpinteiro, se é motorista, então todas elas são necessárias. Basta estar bem capacitado e preparado para as oportunidades que o mercado alberga e o mercado traz ao seu porto. Neuza. Queria dizer, é importante, Angola, ainda estamos em fase de crescimento e vamos continuar, porque os países são dinâmicos e nós temos que crescer. Nós temos ainda que crescer muito em termos profissionais. Procuramos muitos técnicos profissionais, muitos especialistas, desde engenharia, arquitetura, finanças, contabilidades, em todas as áreas. Portanto, quanto mais estudarmos, quanto mais nos capacitarmos, não só a parte académica, que é extremamente importante, mas que a parte profissional, mas estamos a crescer e a desenvolver o parque profissional de Angola, para crescermos também e damos oportunidades aos angolanos a crescer em nível profissional e com experiência no trabalho e com experiência académica também. Boa, certo. E esqueça as suas redes sociais. Olha, Instagram, eu uso muito o Instagram, o LinkedIn, tem muito deficiente, eu trabalho tanto e acabo por não utilizar muito o LinkedIn é Neuza inglês, o Instagram utilizo muito, as pessoas até perguntam, mas Neuza, no Instagram tu falas do trabalho e tu falas da tua vida pessoal e das tuas paixões também. Eu sou uma mulher de paixões, como já viu, sou muito workaholic, aliás, adoro trabalhar e trabalho muito, estou sempre atrás de trabalho para melhorar e fazer mais, mas também tenho uma particularidade muito boa que eu considero para mim, adoro viver e adoro buscar as minhas paixões, tenho de aproveitar, então eu utilizo o meu Instagram, que é Neuza Inglês, para praticamente publicar, não é publicar a minha vida, era partilhar as coisas boas que eu encontro pelo caminho, desde o restaurante, desde uma festa, desde a minha paixão pela dança, desde a minha paixão pelo desporto, o voluntariado, a minha paixão por motas, a minha paixão por estar com pessoas e viver e ajudar as pessoas que me fazem bem e as pessoas que precisam. Portanto, eu não utilizo a minha rede social Instagram para mostrar aquilo que eu faço. Estou a fazer. Eu utilizo para partilhar aquilo que todos nós podemos fazer, seja para o bem individual, porque nós temos que estar bem para podermos ajudar os outros. Nós temos que estar bem para poder trabalhar melhor. Nós temos que estar bem para continuarmos a construir a nossa família e as nossas sociedades. Boas, certo. Neuza, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e por abordar esse tema de uma forma tão abrangente e direcionada às pessoas. Agradeço imenso, o ADN Criativo agradece imenso pela sua presença. Pessoal,
estamos aqui a terminou aqui o nosso episódio hoje com a Neuza em inglês. Foi muito, mas muito bom sobre o tema planeamento urbano. Conversamos um bocadinho sobre aquilo que é a realidade angolanas e também sobre aquilo que as sociedades enfrentam diariamente. E isso levou-nos aqui para uma conversa super, super agradável. Obrigada, Genildo. E parabéns por essa iniciativa, ADN Criativo. Vejam, ADN Criativo. Um brinde a vocês, para Equador. E que assim continuem a trabalhar, a dar a conhecer as várias vertentes da sociedade, seja ela de lazer, seja ela profissional e seja ela social. Não desistam, por mais constrangimentos que possam encontrar, e sempre que precisarem, dentro desse contexto profissional e contexto pessoal, estou aqui para ajudar o que for necessário. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Terminou aqui o nosso episódio, o ADN Criativo Podcast. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, ADN Criativo, o nosso YouTube, ADN Criativo Podcast. Tem mais conteúdo, mais informações aí para vocês poderem adquirir e ganharem bastante conhecimento. Fica aqui o meu abraço daqui, Junildo Armando, e estamos juntos. Até já. Até já, estamos juntos.